Boa noite, irmãos. Vamos continuar aqui com a nossa leitura e meditação aqui no livro do irmão Bruce Anstey, que fala sobre os 12 homens de Paulo. A gente já viu aqui na outra reunião sobre o homem exterior e o homem interior. Vamos ver agora aqui algumas considerações práticas e passar para outro ponto que nós temos aqui nesse livro. Algumas considerações práticas. Embora nosso homem exterior possa estar perecendo, Paulo menciona 3 coisas que nos sustentarão no caminho de fé e serviço. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Essas coisas o sustentaram e a seus cooperadores, e sustentarão nossa vida espiritual também. De fato, não há mais nada que possa fazer isso. Portanto, é vital que essas 3 coisas sejam encontradas em nossa vida. Elas são: a renovação diária de nossa alma por meio da oração e meditação na palavra. Se Paulo e seus cooperadores negligenciassem a importância dessa renovação diária das almas, eles não teriam sido capazes de continuar no caminho do serviço. Eles não estão sozinhos. Se negligenciarmos uma renovação diária de nossa alma, também não seremos capazes de ir adiante. Se não tivermos isso em nossa vida, voltaremos ao mundo. Isso é a corda salva-vidas espiritual do crente. Vou ler mais uma vez aqui. Se não me engano, são 3 pontos aí, né? Um é a renovação diária de nossa alma por meio da oração e meditação na palavra. Se Paulo e seus cooperadores negligenciassem a importância dessa renovação diária das almas, eles não teriam sido capazes de continuar no caminho do serviço. Eles não estão sozinhos. Se negligenciarmos uma renovação diária de nossa alma, também não seremos capazes de ir adiante. Se não tivermos isso em nossa vida, voltaremos ao mundo. Isso é a corda salva-vidas espiritual do crente. Segundo ponto aqui. Sabendo que as aflições e dificuldades que enfrentamos no caminho estão trabalhando para o nosso proveito eterno. Versículo 17. As aflições que experimentamos no caminho estão sendo usadas por Deus para quebrar a vontade da carne e nos ensinar a submissão à sua divina vontade. Provações tomadas como vindas da mão de Deus, no espírito correto, formarão algo eternamente proveitoso para nós.
Devemos valorizar isso e estar dispostos a tudo o que o Senhor permite em nossa vida por meio da aflição. As recompensas que o Senhor dá em seu tribunal são para o reino, mas a capacidade que atualmente está sendo formada nos santos será levada para a eternidade. Lucas, capítulo 10, versículo 42, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Voltando de novo aqui na leitura. Sabendo que as aflições e dificuldades que enfrentamos no caminho estão trabalhando para o nosso proveito eterno. As aflições que experimentamos no caminho estão sendo usadas por Deus para quebrar a vontade da carne e nos ensinar a submissão à sua divina vontade. Provações tomadas como vindas da mão de Deus, no espírito correto, formarão algo eternamente proveitoso para nós. Devemos valorizar isso e estar dispostos a tudo o que o Senhor permite em nossa vida por meio da aflição. Vou pisar esse pontozinho aqui, final, que é interessante. As recompensas que o Senhor dá em seu tribunal, que vai servir para o milênio, né, são para o reino, como ele diz aí. Mas a capacidade que atualmente está sendo formada nos santos será levada para a eternidade. Vamos ver essa referênciazinha aqui, né? A gente acabou não lendo a outra, mas foi bem claro para todo mundo. Lucas, capítulo 10, versículo 42. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A gente sabe que as recompensas que o Senhor vai dar no tribunal estão relacionadas às nossas obras, né? A nossa fidelidade aqui ao Senhor, as nossas obras, o que nós edificamos. Mas as coisas que acontecem em nossa vida, essas aflições aí, já não é questão da recompensa, mas sim é um peso de glória eterna, como a gente viu aqui em 2 Coríntios. José Nilton, quer perguntar alguma coisa?
Nem precisa pedir, né, Dal? Vou ler aqui. Irmãos, no final do primeiro parágrafo do primeiro texto, diante da explicação elucidativa de cristão e crente, essa vida espiritual, uma vez considerado para nós, não deveria ser espiritual do cristão? Ou o irmão Bruce está considerando também a cristandade? É possível esclarecer? No final do primeiro parágrafo do primeiro texto, do ponto 1, irmão José, ou das considerações? Irmão José, uma coisa que precisa ficar bem claro é de que toda a orientação que tem nas epístolas, principalmente do apóstolo Paulo e também dos outros, estão sendo baseados nos cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm fé no seu Jesus Cristo, né, no Evangelho da Graça. As orientações são para essas pessoas. A única coisa que pede para uma pessoa que tem um espírito no corpo, porque todos nós temos um espírito, né, no sentido da divisão do ser humano, tem os incrédulos, mas a única coisa que é a orientação para o incrédulo é crer no Evangelho da Graça, é o primeiro passo. Não adianta tentar seguir todas essas orientações aqui se não nasceu de novo. Não faz diferença. A, a primeira orientação é a pessoa se salvar, depois, né, após ser salvo por Deus, justificado por Deus, por meio da obra de Cristo, é que ele vai poder, então, viver para Deus com total liberdade, certo? Então, quando fala de vida espiritual, está se falando para os cristãos somente. Incrédulo só tem que. A única ordem é crer no Evangelho hoje, para que possa ser salvo. É a primeira parte. O terceiro ponto, mantendo os olhos fixos nas coisas invisíveis que são eternas. Para um homem do mundo, isso é um absurdo. Ele pergunta: como alguém pode ver coisas invisíveis, mas é com os olhos de nosso coração que olhamos para essas coisas? A Escritura diz que a fé vê coisas invisíveis. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Se nossos olhos se desviarem do alvo eterno diante de nós e olharem para as coisas do mundo, certamente desfaleceremos pelo caminho. Mas se as coisas eternas têm um lugar em nossa vida diária, não desfalecemos.
Mais uma vez aqui. Mantendo os olhos fixos nas coisas invisíveis que são eternas. Se algum irmão que está em comunhão quiser comentar, pode interromper, viu? Para o homem do mundo, isso é um absurdo. Ele pergunta como alguém pode ver coisas invisíveis. Mas é com os olhos de nosso coração que olhamos para essas coisas. Olhamos para as coisas invisíveis com os olhos do coração, onde a fé é plantada, né? A Escritura diz que a fé vê coisas invisíveis. Vamos ver lá, Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se nossos olhos se desviarem do alvo eterno diante de nós e olharem para as coisas do mundo, certamente desfaleceremos pelo caminho. Mas se as coisas eternas têm um lugar em nossa vida diária, não desfalecemos. Interessante aqui a gente ver que o irmão sempre está frisando que é dia após dia, lugar em nossa vida diária. Sabe, a gente não tem que dar espaço nenhum para o inimigo. Todos os dias, ainda que seja uma pequena porção, é muito importante a gente ler, meditar e levar a vida normal de cristão, que é de oração. Porque nós temos uma batalha que não cessa, até então, não cessa. Até que o Senhor venha nos tirar daqui, essa batalha não cessa. É uma batalha, a gente sabe que é espiritual, e o inimigo, ele não se cansa de trabalhar para tentar derrubar um cristão. E ele mira muito aqueles que buscam andar piedosamente, né? Então a gente precisa, não que ele não esteja mirando os outros cristãos, né? Mas a gente precisa manter um exercício diário de leitura, meditação e oração. Coisa diária. Isso deveria realmente, vamos dizer assim, por natureza de vocação celestial do cristão, fazer parte da vida dele. Assim como todo dia a gente come, a gente bebe, a nossa fonte de vida é o Senhor. Então, todos os dias deveríamos estar também nos alimentando dessa fonte. Claro que o Senhor é a nossa fonte de vida, independente que a gente exercite isso diariamente ou não, né? Mas eu falo assim, uma questão prática de nossa vida. Nós temos nossas carreiras aqui no mundo, vamos dizer, né? Nossas atribuições aqui, escola, família, trabalho, né? A gente tem que sair para pagar os tributos, essas coisas todas, né? Precisa ter as ocupações daqui, mas em meio a tudo isso, a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer de que somos cristãos e necessitamos de oração e de meditação na palavra. Então, você podia colocar no primeiro item de novo lá? Aí no 3, né? Bota lá no 1. Certo. Deixa eu botar. Esse aqui?
Você poderia ler ele de novo aí, Dal? Lê aqui. A renovação diária de nossa alma por meio da oração e meditação na palavra. Se Paulo e seus cooperadores negligenciassem a importância dessa renovação diária das almas, eles não teriam sido capazes de continuar no caminho do serviço. Eles não estão sozinhos. Se negligenciarmos uma renovação diária de nossa alma, também não seremos capazes de ir adiante. Se não tivermos isso em nossa vida, voltaremos ao mundo. E isso é a corda salva-vida espiritual do crente. Ressaltado aí 2 pontos, né? Oração e meditação na palavra. E Dal já comentou aí algumas coisas sobre a nossa busca por diária, né? De estar tendo esse contato com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. E a gente sabe que isso se faz pela oração e pela meditação na palavra, né? E ele fala aí, isso é a corda salva-vidas. Isso não quer dizer que a gente vai ser salvo, estou falando de salvação eterna, se a gente estiver, né, nessa prática aí de oração e meditação na palavra, porque eu oro muito, eu medito na palavra, então vou ser salvo. Não é isso que está falando, né? Aí quando fala salva a vida, é a salvação dessa vida aqui, né? Que nós estamos vivendo aqui neste mundo. E porque a salvação das nossas almas, a salvação que nos dá, nos livra da condenação, né, do lago de fogo, a gente recebe ela, né, do Senhor Jesus Cristo, pela sua obra ali na cruz, pelo seu sangue derramado. E quando a gente crê assim nessa obra dele, crê nessa pessoa e no que ele fez, então a gente recebe, a gente tem essa salvação. Mas essa salvar a vida espiritual do crente é porque, como o Dal falou, a gente está aqui no mundo, né? Estamos na escola, estamos no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, né? Na nossa vida cotidiana aqui no mundo. E a gente tem que lembrar, porque às vezes esse mundo vai nos enganando, né? A gente tem que estar sempre lembrando, e a oração e a meditação, principalmente a meditação na palavra, ou seja, a leitura da palavra, vai nos trazer a memória, a nossa mente, o nosso entendimento, nossa razão aqui, nosso conhecimento de que nós estamos no mundo hostil. Nós não estamos no mundo que é amigo de Deus e amigo dos crentes. Não é. Nós não estamos num lugar onde Deus é querido, onde Deus é reconhecido como Criador de todas as coisas e onde o Senhor Jesus Cristo é reconhecido como Deus. Não, não estamos neste mundo, né? E aqueles que creem assim também não são bem vistos neste mundo. Então, estamos num mundo hostil, hostil para os irmãos entenderem, é um mundo onde não olha bem, com bons olhos para um Deus criador de todas as coisas, a existência e a verdade de que Deus, né, é o Deus criador de todas as coisas e que o Senhor Jesus, o seu Filho, veio a este mundo para nos salvar. E não olha com bons olhos aqueles que creem nisso e que professam isso e que anunciam, né, esse evangelho da salvação. Não olha. Então, a gente tem que sempre estar bem ciente disso. A gente vai para o nosso trabalho, a gente está indo para um ambiente hostil. A gente vai para a escola, a gente vai estar num ambiente hostil. A gente sai, vai, sei lá, no mercado, vai no shopping, vai em qualquer lugar do mundo que vocês pensem. Estamos num ambiente
hostil, onde tudo que é feito, tudo que é, vamos dizer assim, trabalhado neste mundo, é para afastar o homem de Deus. É tirar de cena o Deus Criador, tirar de cena o Senhor Jesus. Então, é um mundo hostil. E nesse mundo hostil aí que nós estamos, né, essa renovação diária das nossas almas é necessária através da oração, através da meditação na palavra. Por quê? A palavra vai nos mostrar como nós devemos nos conduzir neste mundo hostil. A palavra vai nos lembrar que estamos no ambiente do inimigo. E como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos portar, quais as atitudes, quais ações devemos ter, quais os pensamentos que devem estar em nossa mente, o que nós devemos estar vendo, o que nós devemos estar assistindo, o que nós devemos estar aprendendo. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, vai estar nos mostrando tudo isso. Nesse ambiente, como nós vamos sobreviver aí, significando aí o salva-vidas, né? Como é que nós vamos ter a nossa vida salva, né? Andando em um terreno inimigo? Como? Como não vamos fazer aqui uma alegoria, né? A gente estando num campo minado, numa guerra, como nós vamos andar naquele campo minado sem pisar numa mina, né? Que exploda e arranque nossas pernas, nossos braços, deixa a gente aleijado. Como nós vamos andar nesse campo minado que é o mundo? Hostil ao cristão, hostil e inimigo de Deus. Então, essa oração e meditação na palavra é uma coisa importante. E mais importante ainda, não é questão só de orar, a oração, claro, né, tá ali nos mantendo dependentes em comunhão com Deus, né, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso poder que nós saímos vitoriosos na batalha, e sim pelo Senhor Jesus, pela força e poder de Deus. Isso é nos ensinado na palavra, lá no Antigo Testamento, e em vários exemplos que a gente lê do povo de Israel, povo terreno de Deus, a gente pode ver ali que o povo de Israel eles só obtinham a vitória se estivessem obedientes àquilo que Deus mandava, que a palavra dele. Quando eles eram desobedientes, eles eram derrotados. Né? A gente tem vários e vários e vários exemplos que lá no Antigo Testamento disso. É diferente hoje para a igreja aqui, andando aqui? Não. Né? Para o cristão, vamos botar assim individualmente, né, para cada cristão individualmente, no seu exercício, porque a gente está falando aqui, né, da caminhada aqui neste mundo, o seu exercício de fé andando aqui nesse mundo hostil, será que é diferente se nós, né, andarmos aqui e não tivermos essa palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, e sermos obedientes a ela, qual vai ser o resultado? Né? Qual vai ser o resultado? Vamos pisar em uma mina aí nesse mundo hostil, porque o mundo está aí preparado para a qualquer vamos dizer assim, vacilo, ou vacilo baixar a guarda, né? O cristão baixar a guarda, ele está preparado para atacar e tentar destruir, né? Derrubar. Então, a palavra de Deus, como ele fala, oração, meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é importante, por isso que nós, né, e muitos cristãos também creem nisso, tem a palavra de Deus, a Bíblia, como é a palavra de Deus, né, inerrante, né, sem contradições,
a verdade. E a gente vai ver o tempo todo na palavra dele, chamando aqueles que são crentes, né, os crentes lá no Antigo Testamento, que são santos do Antigo Testamento, chamando a obediência. A obediência é o quê? A palavra de Deus. Obediência. Porque quando nós somos obedientes, né, nós podemos passar, né, por essa batalha ou esse mundo difícil e hostil que nós estamos peregrinando, atravessando, nós vamos passar sãos e salvos, porque o Senhor vai nos salvar, o Senhor vai cuidar de nós, se formos obedientes à sua palavra, irmãos. Se formos obedientes à sua palavra. Eu não estou falando aqui da salvação eterna, estou falando de salvação aqui nesta vida, caminhando, andando aqui neste mundo que é hostil a Deus, ao Senhor Jesus e nós. Então, essa obediência aí é muito importante. Por isso que Paulo coloca isso aí e fala de ele e os cooperadores deles como estando assim, firmados assim nessa questão da palavra, da oração e na meditação da palavra. É na meditação da palavra, na leitura da palavra que vamos aprender, né? Aprender o que nós devemos fazer ou não como cristão. Se a gente não lê, né? Se a gente não lê, a gente não vai saber o que é que Deus quer de nós. Precisamos ler, precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos, enfim, ler, ouvir, enfim, obedecer. Se a gente ouviu, se a gente leu, então obedeçamos ao que Deus está nos mandando. Aqui não é questão de obras, não, viu, irmãos? Não é questão de obras, não, porque aí tipo assim, questão de obras, dizer assim, a gente vai fazer para ter a vida eterna. Não é isso, é um cristão já salvo, um crente já salvo, crê no Senhor Jesus. Então, agora, né, andando aqui neste mundo, tem que ouvir o que Deus fala através da sua palavra, né? Tem que entender e aí obedecer. E quando eu falo a palavra de Deus, eu falo toda a palavra de Deus, que a palavra de Deus, a própria palavra fala assim que toda a escritura, né? Acho que está em 2 Timóteo, que toda a escritura Deixa eu abrir aqui para a gente ler, porque aí eu vou falar melhor. Toda a escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura. Ele está falando toda a escritura, meus irmãos, de Gênesis, hoje nós temos toda a escritura, né, o cânon muito completo, ele está falando lá de Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura. Né? Toda a escritura. Então, a gente tem que estar bem atento a isso e aproveitando, né, essa tempo que Deus tem nos dado de liberdade para podermos, por exemplo, estarmos aqui num tempo desse reunidos aqui no Google Meet, para ler a palavra dele, meditar. Ó, que coisa maravilhosa. Tem irmãos que não têm tem irmãos em alguns países aí, alguns lugares aí que não têm essa liberdade, né? E Deus, o Senhor Jesus, tem nos dado a nós aqui, nesse país onde nós estamos vivendo, por enquanto, né?
por enquanto. A gente ora para que continue assim, mas tudo está nas mãos de Deus. Tem nos dado essa liberdade de podermos ter esse tempo aqui para ler, meditar na palavra, né? Podemos, se quisermos, sair na rua e pregar o evangelho, podemos falar com nosso colega, podemos falar com nossos parentes do evangelho, né? Sem nenhum impedimento. E então é o tempo, uma assim, uma bênção, uma misericórdia, um amor, a graça que Deus tem nos dado. E o que nós temos feito disso? Temos que aproveitar, né? Temos que usar bem isso para a glória do Senhor Jesus. Ou seja, se nós, assim, nos dedicamos à oração, à meditação da palavra e sermos obedientes ao que a palavra nos ensina de como nós devemos andar, isso tudo redonda em honra e glória ao Senhor Jesus. Agora, se eu estiver fazendo isso para trazer alguma glória para mim mesmo, né, se eu estiver lendo a palavra, buscando conhecimento da palavra de Deus, para poder estar mostrando aos irmãos que eu conheço, para poder estar querendo ter uma primazia, né, entre os irmãos, ou uma posição destacada entre os irmãos, se eu estiver fazendo isso com essas intenções no meu coração, então não é para a glória, honra e glória do Senhor Jesus, e isso não é uma obra, é um trabalho sem valor nenhum para Deus, né? Que não vai ter valor nenhum. Tudo que fizermos, né, tem que ser para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Só isso aí, não. Irmão Claudio Mar aqui, ele. Deixa eu voltar aqui. Ele manda comentar um pouco mais, pede para ver se os irmãos podem comentar um pouco mais. Esse segundo ponto aqui. O Ângelo Michel quer comentar aqui? Fala o Ângelo ou Michel, mas tem outros irmãos aí que estão em comunhão. A mesa do Senhor, fica à vontade, irmão. Se vocês entenderam, pode ficar à vontade aí para falar. Eu vou comentar essa primeira parte aí que o irmão Cláudio Omar destacou, que foi aqui as aflições que experimentamos no caminho estão sendo usadas por Deus para quebrar a vontade da carne e nos ensinar a submissão à sua divina vontade. Provações tomadas como vindas da mão de Deus. Tiago 1. Né? De ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e aí a ninguém tenta. Queria comentar esse aqui, né? Depois os irmãos podem comentar o outro, que o irmão Claudio pediu, mas eu queria comentar porque aí está falando, né? De ser usada por Deus para quebrar a vontade da carne. Então, a carne não tem lugar. A carne não pode. O cristão em Romanos nos ensina que o cristão tem que considerar a carne morta, né? Morta. Não pode dar espaço, não pode dar um dedinho para a carne. Tem que considerar morta. Então, a vontade da carne e a carne não tem lugar, não pode ter lugar na vida do cristão e não pode ter lugar na assembleia, aqui falando de irmãos agora reunidos para adoração, né, no lugar onde o Senhor tem se colocado o seu nome, tem se colocado no meio. A carne não tem lugar, não pode ter lugar. Né? Por isso que há o julgamento e por isso que os irmãos têm que estar atentos, né, para que a carne não se manifeste. E aí depois ele fala, e nos ensinar a submissão, né? Então, submissão, aí eu volto naquilo que eu estava falando, né, da gente conhecer a palavra de Deus, estudar, ler, meditar, por quê?
a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai Deus sempre nos pede que sejamos obedientes à sua palavra. Então, submissão, né, nos fala disso também. Submissão é estarmos sendo obediente àquele que é o nosso Senhor, que é o Senhor Jesus. E a submissão está, né, sempre ligada também à obediência. Às vezes o pessoal gosta de colocar a questão de submissão, que é uma missão, uma missão menor, vamos dizer assim. Aquele que é o cabeça tem uma missão e nós estamos submissos, então vamos ter uma missão menor. E gosto muito de colocar isso na questão do marido e da mulher, porque a palavra de Deus ensina que a mulher deve estar submissa ao seu marido. Mas sabe que essa submissão, né, ela como é que chama? Tanto a nossa submissão ao cabeça que é Cristo, com a submissão da mulher ao marido, ela, como é que chama? Leva, né, a obediência. Não tem jeito, é o que está lá em 1 Coríntios, né, 11, quando fala lá da, 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 da cobertura, né, e daí fala de quem é o cabeça de quem. Então, Deus, o Pai, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, e está falando aí de autoridade e submissão, e submissão nos fala de obediência. Então, porque não adianta, né? Pense bem, a gente dizer que nós somos submissos a Deus, submissos a Cristo como nosso cabeça, e ele nos diz o que nós devemos fazer e como nós devemos agir, e a gente ser desobediente. Isso é submissão? Não é. Não é. Então, submissão sempre vai levar à obediência, né? À obediência. E é aquilo que eu estava falando. Obediência ao quê? Ao que Deus diz, a palavra de Deus, né? Então, é nesse sentido aí. Só isso aí. Boa noite, irmãos. Tá falando aqui o irmão Márcio, um perfeito com minha esposa Núbia. Eu queria falar um pouco também sobre o tema que os irmãos já decorreram aí. Graças ao Senhor, muito bom, muito bem esclarecido. E o irmão Claudiomar, ele colocou que se as aflições que experimentamos no caminho estão sendo usadas por Deus para quebrar a vontade da carne. E eu acredito e creio, irmão Cláudio, mas que também, não só para quebrar a vontade da carne, né? Mas o Senhor, ele pode usar, se for da vontade dele, as aflições que nós passamos aqui nesse mundo hostil, como o irmão Wesley falou, para também quebrar a vontade da carne. Mas também pode ser usada, né, segundo a vontade do Senhor Jesus, para outros meios, né, para outras finalidades. O Senhor sabe de tudo, né, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as aflições, elas também podem ser usadas pelo Senhor para quebrar a vontade da carne, mas não está restrita a só isso, só quebrar a vontade da carne, né? O Senhor usa meios, né, e caminhos para nos levar a entender, a aprender, a nos orientar a andar nesse mundo. E as aflições que passamos aqui nesse mundo hostil também pode, assim, quebrar a vontade da carne. Também é um meio que o Senhor usa para que isso aconteça, né? E falarmos sobre oração e meditação na palavra, aflições e dificuldades, né? Olhos fixos nas coisas eternas, que são as três coisas que os textos trouxeram para nós hoje.
eu acho que está muito conectado uma com a outra, né? As três estão muito, essas três coisas estão muito conectadas, né? A oração e meditação na palavra, como o irmão Wesley falou, o irmão Dal falou, é muito bom, importante, nós precisamos. E semana passada falou sobre o homem interior e o homem exterior, né? Eu acredito que a oração e a meditação, elas estão muito ligadas a alimentar o nosso homem interior, né? Ao nosso homem interior, fortalecer o nosso homem interior, consolar esse homem interior, ensinar esse homem interior. Então, a oração e a meditação são realmente necessários para a nossa vida cristã e a nossa caminhada aqui nesse mundo. Nos momentos de aflições e dificuldades, elas também são bastante importante a oração e a meditação, né? No momento que estamos passando de aflições e dificuldades, eu posso dar um pouco de testemunho para os irmãos aqui. Eu passei, né? Às vezes passo por alguns momentos difíceis e quando eu vou para a oração e para a meditação na palavra, né? De forma contínua, o Senhor me consola, me orienta, me ensina muitas coisas. Então, a oração e a meditação são uma prática, um exercício que nós precisamos ter a todo momento, todos os dias, mas enquanto nós passamos por aflições, dificuldades, nesse momento de oração e meditação da palavra que o Senhor nos mostra muitas coisas, né? O Senhor nos consola e nos mostra muitas coisas nesse momento de aflições e dificuldade. E os olhos fixos nas coisas eternas também é necessário muita oração e meditação na palavra, né? As coisas eternas são coisas que nós não vemos, não são coisas visíveis, e nós precisamos estar alimentando com essas verdades na oração e na meditação na palavra. O autor do livro, ele falou um pouco sobre o Hebreus, né, da fé, né, o que é fé. E antes, no capítulo 10, né, de Hebreus, no versículo 13, não sei se o irmão Dal pode colocar aí, por favor. Vai ser rápido, Dal, já estou. No versículo 3, Hebreus 10, versículo 13 e 19. 10, daqui esperando o seu inimigo, mas... Só um minutinho, irmão. Acho que não é no 10, mas não é o 13, não. Só deixa eu ver aqui rapidinho. Vou falar o 19. O 13 e o 19, por favor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, né, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, antes, ele falou de fé no versículo 11, mas no capítulo 11, no início, mas no versículo 10 ele fala sobre isso, né? Porque o judeu, eu entendo que o judeu e Israel, eles viam todo aquele que era feito dentro do tabernáculo, era visível, né? E os sacerdotes, quando entravam, o sumo sacerdote, viam tudo aquilo ali que era a sombra das coisas futuras, né, das coisas eternas, mas eles viam aquilo ali, mas não era real, não era o que é verdadeiro, o que está nos céus. Então, pela fé, que são as coisas eternas, nós entramos, como o apóstolo Paulo falou aqui em Hebreus, que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós entramos no verdadeiro céu. Então, são coisas eternas, coisas que não são visíveis, né? Que os judeus não precisavam mais de tudo aquilo que fazia, né? Que era apenas sombra, mas que pela fé nós poderíamos entrar no Santo dos Santos, né? Na presença verdadeira de Deus, diante de Deus, assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas aquilo ali era só uma figura, era só uma sombra. Através de Cristo Jesus, nós pela fé estamos diante de Deus Pai. Então, esses olhos fixos são nessas coisas eternas, né? Pela fé, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e através da meditação e oração, né? Porque só assim vai nos alimentar para que possamos a cada dia andar crendo nessas coisas que não vemos no momento, mas crendo que é real, que existe, que nós estamos pela fé diante do Pai, diante de Deus Pai, e também nas nossas aflições e dificuldades nesse mundo hostil, como o irmão Wesley falou, né?
para poder estar nos fortalecendo, não desanimar, não retroceder. Realmente é bastante importante. O irmão Cláudio Omar colocou aí, ele colocou aí no chat, né, que às vezes as pessoas pensam que as aflições provêm de Deus, que passa por dificuldade ou provação, aí fala que vem de Deus, mas Deus não prova ninguém ou aflições, mas ele permite. Eu coloquei aí o capítulo Tiago 1,13 aí. Em Tiago 1,13 ele está falando da tentação, né, de Deus a ninguém tenta, né? É porque às vezes essa palavra tentação e provação são colocadas como sinônimo, mas quando a gente está falando aí que Deus pode provar, pode. A gente sabe que Deus provou, por exemplo, Abraão, né? Abraão foi provado por Deus? Foi. Provou a fé de Abraão, né? Deus disse a Abraão, Abraão, toma hoje o teu filho, Isaque, teu único filho. Vai, leva até o monte onde eu te mostrarei, tal, e sacrifica ele lá. E a palavra de Deus diz que Deus provou Abraão. Isso está dizendo que Deus tentou Abraão para que ele pecasse? Não. Negativo. Foi uma prova da fé dele. E Deus provou, e vamos dizer assim, e Deus sabia que Abraão tinha fé. E só fez fazer aquela prova ali, que foi uma coisa que para nós hoje, né, é de ensino para nós hoje sobre a, a questão da prova da fé, na questão da aquilo que a gente tem falado, a obediência, né? Porque a fé ela vai redundar, né, na prática em obediência à palavra de Deus, né? Ouvir o que Deus diz, crer, né? Saber que é verdade e fazer aquilo que ele disse. Então, Deus prova. Deus não tenta, mas provar pode provar, né? Tá de qualquer um, né? Se assim for da vontade dele. Mas tentar para que o homem peque, quem faz isso é o diabo de Satanás, que é um tentador. Ele vai e fica instigando para que você peque, né? Diferente, né? Não é prova da fé, né? Dessas coisas, não. É tentação para que você caia, peque e perca a comunhão. Quem faz isso? O tentador das nossas almas, Satanás, o inimigo que está aí no mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo, os pensamentos do mundo são os pensamentos de Satanás. Ele está sendo guiado por Satanás, pelos pensamentos dele. E que pensamentos são esses? São pensamentos para o bem? Não, são pensamentos para o mal, né? Pensamentos para o mal. E por a gente estar neste mundo aí dominado, né, pelo inimigo, é que a gente não pode, em momento nenhum, baixar a guarda. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 fala de a gente vestir toda a armadura de Deus, a gente veste toda a armadura, está pronto para a luta aqui contra as hostes, né, que estão, as potestades, os principados que estão aí, né, nos ares, e depois de vestir toda a armadura, finalmente a gente vai de joelhos, a gente está falando de uma forma dependente e submissa, está diante de Deus, resistindo, né? Resistindo aos ataques aí. Então, prova da fé, sim, Deus pode provar. A gente vê isso na palavra dele, Deus provando Abraão. Eu lembrei agora de Abraão, mas não sei se tem algum outro exemplo que a gente possa falar, mas eu lembrei de Abraão, que é o que foi depois chamado do pai da fé, né? A gente sabe disso. Lá em Hebreus 11 fala dele e tudo mais, mas tem vários outros, né, pessoas, irmãos santos lá do Antigo Testamento, que foram homens de fé, né? E então, algumas provas a gente tem que estar em comunhão com Deus, porque a gente vai passar por provações, tribulações aqui neste mundo, né? Mas em Pedro, não sei se é segunda Pedro, não lembro agora, ele fala sobre isso, né?
fala sobre essas questões e ele fala que é melhor a gente passar por momentos difíceis ou provas sendo fiel a Deus, né? Fazendo a justiça, praticando a justiça, vamos dizer assim, do que por a gente estar sendo desobediente, né? Às vezes o cristão é desobediente a Deus e a sua palavra, não anda conforme Deus, o Senhor Jesus está ensinando, está pedindo, está mandando, não anda, sofre as consequências e depois fica dizendo que está passando por provações, Deus está dando provações aí. Não, ele mesmo entrou nesse caminho mal e está sofrendo as consequências. Né? Ele mesmo entrou no caminho mal e está sofrendo as consequências daquilo. Mas, vamos ver aqui, 2 Pedro, só ler aqui. Não, 1 Pedro, irmão, desculpa. 1 Pedro, capítulo 2. Não, 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 não. Desculpa. A gente tem aqui em 1 Pedro, né? Quando Pedro está falando do dever dos servos, né? Essas coisas todas, ele fala, capítulo, ou versos, 1 Pedro, capítulo 2, versos 19 em diante, vou lendo aqui, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então não adianta. Se a gente peca ou faz alguma coisa errada e por causa disso a gente sofre, né? Isso é agradável a Deus? Não é, né? Mas se a gente é afligido e sofremos, né, porque estamos sendo obedientes a Deus, vamos dizer assim, aí sim, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. E tem outro trecho também aqui em Pedro que ele fala muito bem sobre isso. Cadê? No capítulo 3, aí nesse capítulo 1, 1 Pedro 1 mesmo, capítulo 3 aí mais um pouco à frente, verso 12, 13, 14, fala assim, a partir do 11, né? A partir do 11 fala assim, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, ó, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, né, porque, vou repetir aqui o 17, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Né? Então, tem cristãos aí que estão padecendo por estar fazendo o mal e não está fazendo o bem. E depois ficam dizendo, isso é prova de Deus, Deus está me provando isso, aquilo, outro. Não, meus irmãos, medite, julgue, leia a palavra e veja, né? Veja como está o seu andar, o seu caminhar, e se há alguma coisa que precisa ser corrigida, né? Vá a Deus, vá ao Senhor Jesus, ore a Ele, confesse os seus pecados, né? E Deus vai estar dando a paz, vai estar curando, vai estar salvando, né? De alguma situação nesta vida aqui que pode levar até a morte. O Senhor Jesus vai estar ajudando, Deus Pai também, né? Então, são coisas bem práticas que a palavra de Deus ensina e nós devemos estar aprendendo e obedecendo. Só isso. José Newton, vou tentar ler aqui. Irmão Wesley, é José Newton escrevendo, né? É esse final do texto que perguntei, perdoe a insistência. No final desse parágrafo, tem crente. Não deveria ser cristão, em razão do que perguntei, e o irmão Michel respondeu, no que concordo. Final. No item 1. Cadê o item 1? Bota aí, mano. Tá no item 2 aí. Se não. O irmão José Newton acha que deveria estar cristão. Né? Mas, eu não sei, acho que quando ele bota a palavra crente, ele está falando do crente em Jesus Cristo, que é o cristão, né? Mas ele está falando, quando ele fala do crente aí, me parece, porque quando você fala assim, cristão, né? Cristão pode incluir, a gente inclui todos aqueles que professam o nome de Cristo, que foram batizados, professam o nome de Cristo, é cristão. Mas nem todos que fazem isso são crentes. Então, ele está falando aí para aqueles que são crentes, ou seja, que são cristãos verdadeiros. Por isso que acho que ele não colocou cristão, porque aí embargaria ou abraçaria toda a cristandade, tanto daqueles que são apenas professos, que não são verdadeiros, como daqueles que são verdadeiros. Mas ele queria falar aí dos
verdadeiro, salvar vidas de quem? Daquele crente, daquele cristão, que é o cristão verdadeiro, que aí a gente chama de crente. Isso eu estou entendendo assim, viu, José Nilton? Não sei se isso ajuda, mas eu penso que talvez o irmão Bruce tenha botado ali crente por causa disso, porque ele está se referindo àqueles que são verdadeiros, né? E que se a gente botar cristão, vai englobar também aqueles que não são verdadeiros, porque é a profissão cristã, né? Tem um texto aqui no Dicionário Bíblico Conciso que fala dos 3 tipos, como diz lá no dicionário. Vou tentar compartilhar aqui, Dal, para dar uma leitura. Tá aparecendo o programa aí ou tá aparecendo o navegador, no caso? Está aparecendo a leitura. Ah, certo. Tentação. Eu tinha pesquisado provação, eu não achei, mas na leitura aqui, no texto aqui é tratado como sinônimo, né? Diz assim: 3 tipos diferentes de tentação são apresentados nas Escrituras. O primeiro, tentou Deus a Abraão. Quando ele ordenou que ele oferecesse Isaque, Deus o provou, colocando sua fé à prova. Paulo fala de seu espinho na carne como sua tentação. Foi uma prova ou teste. Aí a referência aqui que Paulo trata do espinho na carne como sua tentação está em Gálatas 4,14. O segundo tipo, os israelitas tentaram a Deus. Eles tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Eles questionaram se Deus poderia fornecer-lhes uma mesa no deserto. Em outras ocasiões, eles perguntavam: o Senhor está entre nós ou não? Mas deve-se notar que quando Israel colocou Deus à prova, eles foram realmente provados por ele. Compare Salmos 95, verso 9, com Deuteronômio 8, 2 e 33, 8, onde o teu amado é Israel. O Senhor se recusou a colocar Deus à prova quando foi tentado por Satanás a se lançar para que os anjos o preservassem. O pecado de Ananias e Safira foi tentar o Espírito do Senhor. Então, até aqui, irmãos, vimos que o primeiro é Deus provando alguém, né? Aí o exemplo foi de Abraão, como o irmão Wesley citou. O segundo tipo de tentação, né? Esse termo é o homem tentando a Deus, né? Reclamando de Deus ou querendo o colocar à prova. E tem o terceiro, que é a tentação para o mal, seja por Satanás ou por nossos próprios desejos. Então, o terceiro tipo aqui é o que é mais conhecido, inclusive, né? Tentação para o mal. E esse é o assunto que é abordado lá em Tiago, capítulo 1, que o irmão Cláudio colocou. Então, esses são os 3 tipos aqui, que é utilizado com esse termo. Essa questão que o irmão José Nilton traz de crente ou cristão, eu acredito que a escritura ela é bem clara, assim, quando fala de um crente, ser uma pessoa que tem fé, e de um incrédulo, é uma pessoa que não tem fé. E a época que nós estamos vivendo, após
a obra de Cristo na cruz, aqueles que recebem o Espírito Santo, né, que são selados, são chamados de cristãos, né? Que é o que caracteriza o cristão, é o Espírito Santo habitando nessa pessoa, ser cristão. Não sei se é questão das conversas de hoje, a respeito de cada um traga a sua fé, aí fala de outras crenças, né? Mas se falando de escritura, aqui no versículo de Gálatas 3:9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vou ver aqui em outras traduções, né? Crente, fiel, crente, que não fala, abençoados com a bênção de Abraão, Jonas Darby, sejam abençoados com a crença de Abraão, os que são da fé. Crença tem a ver com crente, né? Que todo aquele que crê em alguma coisa, no caso hoje, como se fala, cada um traga aí a sua fé, né? Mas a gente sabe que só há uma fé, é a fé que vem de Deus. E só há um tipo de crente, que as Escrituras se referem, aquele crente que tem uma nova vida. E essa nova vida provém de Deus. Seja desde daquele primeiro que foi salvo, lá, vamos dizer assim, fala de homem de fé, Abel, né? Até o último, todos receberão nova vida, todos esses são chamados de crente. Por isso que o irmão Wesley falou dessa questão de que um crente cristão é um verdadeiro crente, é um verdadeiro cristão, porque ele tem fé. E outros que são chamados de cristãos são meramente professos, entraram no círculo cristão através do batismo. Então, quando as escrituras falam de crente, creio que está falando de crente mesmo, pessoa que tem fé. E quando fala de incrédulo, é incrédulo, né? Talvez não precise tanto a gente bater nesse ponto, né? Porque está bem claro. E quando o irmão Luciano está aqui também, ele fala, aqui existe várias referências, né? Primeiro, espiritual, como o irmão Michel já falou, né? Que um incrédulo, ele nada mais é do que um homem carnal, vivendo na velha natureza somente, escravo dessa velha natureza, com velho homem, vamos dizer, não foi colocado lá na cruz, juntamente na obra lá com Cristo. E a outra parte é que o incrédulo não se chama crente também, né? Então eu creio que as coisas estão bem, assim, bem claras aqui, do jeito que o irmão tá colocando, né? Ele fala, se Paulo é um crente, é um cristão, e seus cooperadores negligenciar essa importância dessa renovação diária da alma, que somente um crente pode ter, verdadeiro, não tem o que a gente ter dúvida aqui de que está se falando somente de pessoas salvas. Não vejo nenhuma dúvida nisso aí. E entender também, Dal, de que, como eu te falei anteriormente, né, as epístolas, elas são direcionadas para o crente em Cristo. Eu acho que esse pode ser até o melhor termo, porque crente, se crente é aquele que tem fé em Deus, não são somente aqueles que têm fé em Cristo, na obra de Cristo, mas pode-se incluir também aquele crente em Deus que ainda não conheceu o Evangelho da Graça. O Espírito comunicou vida nessa pessoa, ela é pertencente à família de Deus já,
porque ela agora consegue ter um relacionamento com Deus e conhecer de Deus, mas ela ainda não foi habitada pelo Espírito Santo, ela ainda não está sendo pertencente à igreja de Deus, né? E todas as bênçãos espirituais que a igreja tem em Cristo. Então, se ela não crê no Evangelho da Graça, ela não é ainda um crente em Cristo. Ela pode ser um crente, ter a fé como Abraão teve, mas não essa pessoa, até o momento, ela não está incluída no crente em Cristo. Então, se formos aprofundar no termo em si, cristão como o irmão Wesley falou, são as pessoas que professam, né, ter uma vida cristã. Uma pessoa que se envolve ali nas assembleias, né, ou até na própria cristandade, né, que vai, por exemplo, ao culto, vai às reuniões, essa pessoa é conhecida como cristã. Mas não quer dizer que a pessoa professa cristã que ela tem a fé realmente em Cristo. Porque, por exemplo, na parábola que o Senhor fala, tem o joio e o trigo, né? O falso e o verdadeiro. Hoje está uma mistura. E quando se fala em crente, também não está seguindo... O próprio termo da palavra não significa que um crente, ele é necessariamente um crente em Cristo. Porque tem a situação que eu falei anteriormente. Então, um termo que pode estar englobando todos aqueles que têm fé verdadeiramente em Cristo é o crente em Cristo. Só que, como o Dal falou, né, a gente não precisa estar quebrando muito a cabeça nisso, porque a gente precisa ficar atento ao contexto. Se o apóstolo Paulo está dando orientações aqui da epístola para uma pessoa, como fala aí no texto, né, a renovação diária das almas, a questão de continuar, de fazer bem o serviço, né, no amor de Deus e tal, a pessoa ela só consegue fazer e seguir tudo isso se ela for liberta em Cristo. Porque enquanto isso não acontece, a pessoa vive atormentada. Ela acha que Deus vai condenar ela, ela fica querendo seguir a lei e vendo que não consegue. Aquela relação que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, né, de querer fazer o bem, não consegue porque a carne... um crente não consegue viver tranquilo com Deus por meio da carne, né? Mas aí o crente em Cristo, o Espírito Santo é selado nele, então ele consegue viver para Deus em alegria, porque ele se torna um filho de Deus com total liberdade e é guiado pelo Espírito Santo e não pela carne. Como foi dito aqui na reunião, né? O cristão, ele vive condicionando a sua carne à morte, porque o velho homem foi crucificado na cruz, né? Que traz aquelas características mais. E pede para a gente amortecer as obras da nossa carne, né? Das nossas mãos. Mas a gente não consegue fazer isso pela carne, é pelo Espírito. Então, esses termos têm essas diferenças, mas pelo contexto dá para entender claramente que toda orientação dada aqui é para um crente em Cristo. Mas não é necessário ficar colocando esses termos toda hora de uma maneira muito didática, porque pelo contexto é fácil já entender para quem está sendo direcionado. As epístolas, todas as epístolas, as orientações são para o crente em Cristo. Não tem nenhuma epístola direcionada para o incrédulo, no sentido de o incrédulo ter uma vida espiritual. Ele não consegue. O incrédulo, o que ele precisa fazer primeiro diante de Deus é crer no Evangelho da Graça, para ser salvo e liberto da perdição eterna. Depois disso, ele consegue, então, viver para Deus. Então, é por etapa. Não tem como colocar o boi, a carroça na frente dos bois, né? Só para encerrar aqui, nesse assunto, né, nesses assuntos aí, talvez não seja tão necessário, né? Porque se a gente fosse mudar isso aqui tudo para um incrédulo, não faria sentido. Um incrédulo com renovação diária na sua alma por meio de oração e meditação na palavra, isso não faz nem sentido, né? Então, não sei, não há necessidade realmente. Wesley, desculpa aí. Não, Dal, a gente está até conversando sobre essas coisas, né? Cristão, crente. A gente perceba que a gente está conversando sobre isso exatamente por causa da ruína no testemunho cristão, no testemunho da igreja, né? A igreja, ela deixou, né, em um determinado momento,
que o mundo entrasse na igreja. A igreja entrou no mundo e o mundo entrou na igreja. Que mundo? Esse mundo que a gente está falando, que a gente começou a falar desde o início da reunião. Esse mundo hostil, esse mundo do quê? Mundo pagão. Então, essa confusão toda, que até atrapalha nosso entendimento de crente e cristão, foi por conta disso. O que é que acontece hoje? Às vezes até pode parecer um pouco duro falar isso, mas hoje nós temos pagãos que são cristãos. Olha que coisa mais... Não era para ser assim. Não foi assim que Deus quis. Não era a vontade de Deus isso. Né? A vontade de Deus é que a mesa dele, né, a mesa do Senhor, fosse santa, a assembleia dele, a assembleia de Deus fosse santa, né? Mas os homens, como a gente vê na palavra do trigo e do joio, os homens, nós, né, adormecemos, dormimos e deixamos que o inimigo viesse e plantasse o joio. Então, hoje, nós temos, né, cristãos que são pagãos e temos cristãos que são crentes. Agora, como identificar ele? Como separar isso, o trigo do joio? Não separa, a palavra de Deus ensina, não separa. Então, a gente não tem como tá identificando essas coisas no coração da pessoa, lá no coração da pessoa. O que é que a gente faz? O paganismo não entrou na igreja? Entrou, sim. Se algum irmão acha que não, veja as práticas pagãs que são feitas aí em muitas igrejas por aí, espalhadas por aí, e muitas reuniões de cristãos por aí, né? Não falar igreja não, né? Muitas reuniões de cristãos, de grupos cristãos espalhados por aí, que são chamados de igrejas. Quantas práticas pagãs tem aí? Várias práticas pagãs. Imagens, ídolos, né? Adoração ao Deus Sol, que é uma prática pagã, eles transferiram para os cristãos. Se vocês não acreditam, vejam o Natal. Natal era uma data que era uma adoração pagã ao Deus Sol. Eles pegaram e transferiram para o cristianismo, para ser uma prática entre os cristãos aí. E está bem difundida entre todos os cristãos. Então, aí, cabe a nós o quê? A gente consegue identificar crente, cristão, tal, mas se eu vejo que um cristão está tendo uma prática pagã, eu não vou me misturar, não vou me associar a ele. Eu não vou me associar com aquele que se dizendo cristão, crente, né? Se dizendo crente, está se dizendo, mas tem prática pagã, seja moral, seja doutrinal. Se eu estou vendo a prática, não é nós não vemos a fé do outro, do nosso irmão, não é pela obra que ele pratica? Então, se eu estou vendo ele tendo práticas pagãs, eu não vou condenar ele, porque eu não posso julgar ninguém para condenar, quem faz isso é Deus. Mas eu vou me apartar, é o que Deus manda. Aparta-se. Parte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, verso 19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E todo aquele, né, que invoca o nome do Senhor, de Deus, aparte-se da iniquidade. Então, a grande confusão entrou na casa de Deus, virou a grande casa de Deus, onde está a mistura de joio com trigo, de verdadeiros com falsos, de vasos de ouro e de prata com vasos de barro e de madeira. Aí a gente tem hoje, infelizmente, temos cristão pagão. Mas temos também cristãos que são crentes. Verdadeiro. Então, cristão crente é o verdadeiro. Cristão pagão é o falso. Né? Como é que um pagão se torna cristão? Quando ele vai e se batiza. Diz que é cristão, que crê em Jesus, vai e é batizado e começa lá a fazer as práticas, né, rituais cristãos lá, tudo e tudo mais. Mas no coração lá, ele não creu no Senhor Jesus Cristo. Mas Deus sabe, Deus conhece, né? Então, por isso que
o irmão Brucense coloca aí crente. Por que ele está colocando crente? Para ele ter certeza que ele está falando dos verdadeiros, aquele que creu no Senhor Jesus, verdadeiro. E isso significa que, como o irmão Michel até falou, que pode ser uma pessoa que nem está numa igreja, né? Nem está aí em uma dessas grupos ou sistemas religiosos que nós temos hoje aí por aí, né? Se dizendo cristãos e tendo uma prática misturada com práticas pagãs, né, no meio. É isso aí. É triste a gente conversar sobre isso, é triste, né? Mas graças a Deus que ele nos mostrou o mal que nós estávamos praticando. Eu estou falando aqui para aqueles que vêm de sistemas denominacionais, como eu, né? Nos mostrou o mal que nós estávamos praticando, que eu estava praticando. Então, se ele me mostrou, você está em pecado, isso é pecado, você está em pecado. Se ele me mostrou e me disse que eu devo me apartar, então aparte-se e purifica, né? Segue com aqueles com coração puro, ou seja, aqueles que já se purificaram dessas coisas, né? E busca a justiça, a fé, o amor, né? Vai seguindo com esses. Mas tem que se apartar. Tem que se apartar do mal, tem que se apartar da iniquidade, tem que se apartar daquilo que não é santo, daquilo que não é de Deus. Então, um crente, né? Um crente é aquele que é verdadeiro. O pagão, ele pode até ter as práticas cristãs, mas não é crente. Então, é isso. A confusão veio trazer toda essa discussão, essa mistura aí no meio, mas, né? Deus conhece os que são seus. E nós conhecemos como? Conhecemos pela prática, pelo exercício, pela obra que o nosso irmão está fazendo, né? O irmão pode dizer, eu sou crente, mas está praticando obras de pagãs ou está vivendo no pecado. Bom, então você é crente, mas fique para lá que eu vou ficar para cá, né? Porque a sua obra não está mostrando sua fé. É o que Tiago fala. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o cristão o crente mostra ao outro, né, a sua fé pelas suas obras. Então, se um crente, um cristão, né, tá com práticas, com obras claramente, nitidamente pagãs ou pecaminosas, então você tem que se apartar, porque as obras dele não estão demonstrando a fé que ele tem. Então, se aparta, se afasta. Então é isso aí. Por isso que o irmão Brucense colocou aí crente, porque ele está falando com aqueles que são verdadeiros. Vamos lá, irmãos. Vamos ver qual outro tópico que vai ficar para a próxima reunião, né? A gente leu o terceiro, né, que foi mantendo os olhos fixos nas coisas invisíveis que são eternas. E aí a gente vai passar agora para o homem natural e o homem espiritual. É muito bom esse tema aí, né? Então, graças a Deus aí, mais uma reunião que nós podemos ter. Michel, você gostaria de agradecer, Michel, para a gente estar encerrando? Posso sim, Dal, vamos lá.